médico e escritor Manuel Dias Fonseca Neto, lançando o livro Benditas e Guerreiras. Manuel faz uma homenagem em sonetos a várias personagens femininas: Pagu, Anita Garibaldi, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Maria de Magdala, um tributo a 46 mulheres que lutaram por liberdade, justiça e fraternidade. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, Twitter, Instagram e Facebook. Verdade para vocês. O PC movimentou o intervalo. Só as calorias, os PCs. Eu falei com o Manuel, com o médico e escritor Manuel Dias Fonseca Neto, sobre a Maria de Magdala, que eu acho lindo esse nome, Magdala. E Magdala, uma cidade da Palestina, e Maria era Maria Madalena, né? Que ele acaba de me contar. Eu sabia que era alguém da Bíblia, mas não sabia quem. Que loucura, né? Maria Madalena era discípula predileta de Jesus, né? E ela foi muito massacrada exatamente por isso. Porque Jesus tinha algumas discípulas, né? E nunca foram reconhecidos que tinham mulheres discípulas. E ela era uma de maior destaque. Inclusive, nos apócrifos, diz que na hora da morte, quem ele entregou a mãe foi para ela. Ele disse, porque só estava lá as três Marias. Maria, a mãe, Maria, mãe do Cleófas, e ela. Não falava em João. Né? Então, quando ele disse, mãe, está aí para tua filha, filha, está aí tua mãe, estava se dirigindo a ela, e não a São João. Então, por isso que eu depois... Ele entregou Maria de Nazaré, a Madalena. A Maria Madalena. E cuidou dela até o fim da vida. Maria Madalena. Cuidou de Nossa Senhora até o fim da vida. Então, por isso que quando houve a mudança, que a igreja ficou institucional, teve uma perseguição muito grande contra ela. Né? Chamava ela prostituta, arrependida, etc. Mas ela era ela era chefe da Casa Civil. Ela era chefe da Casa Civil. E diz aqui que tem outras coisas mais. Exatamente. Ela que tem outras coisas mais. Gosta muito dela. Bem nessa atividade. É o código da Vinci, né? O Manuel, eu vou chamar de você, é médico formado pela Federal do Ceará, especializado em saúde pública e epidemiologia, e dedicou um tempo da vida dele para fazer esse livro, que fala das Benditas e Guerreiras. É um livro que, com histórias das mulheres. Né? São várias mulheres. 46 mulheres. 46 mulheres. E 8 deusas. Isso é um homem apaixonado, né? Eu me sinto assim, representando. Esse é um homem que gosta de mulher, mas gosta mesmo. Muito obrigada. E como é que você chega nessas 46 mulheres? Foi um negócio muito interessante. Esse livro nasceu, eu tinha dado um livro sobre mitologia para minha mulher. Ela lê muito, né? Ela é bióloga, fazendária. E, mais uma vez, descobriu que todos os deuses importantes eram masculinos. Todos os deuses. Né? Thor, né? Zeus, tudo é masculino. E as deusas eram sempre secundárias, filhas dos deuses, nasceu da cabeça dos deuses, tudo eram deusas secundárias. Aí a gente resolveu, rapaz, vamos estudar se existiam deusas primordiais, antes dos deuses. E descobrimos 7, antes que acontecessem os deuses. Tinham deusas. Durante séculos e séculos, a humanidade reverenciou deusas e não deuses. Né? A mudança aconteceu com a descoberta do ferro, da espada, e que aí foi mudando a questão da dominação masculina. Mas antes tinha as deusas primordiais, tem no Oriente, tem no Ocidente, tem no Brasil. Tinha uma deusa mãe brasileira. Quem? É a Si. Si é a deusa mãe brasileira. Si. Aí tem Guaraci e Jaci. Mas o personagem é o Si. Eu já cheguei no quarteto em Si. O quarteto em Si, pois é. Mas são só de mulheres? Só de mulheres. Mas nós descobrimos um Couto de Magalhães, que era um militar, ele pesquisou muito a questão indígena. E descobriu que existia não era deusa para os indígenas, era a grande mãe. Porque primitivamente a mãe se confundia com a terra. Né? Então era a deusa terra, a deusa protetora, etc. Aí, quando a gente começou a estudar as deusas primordiais, a gente disse, por que nós não vamos estudar as mulheres? Né? Qual é a linha de ligação entre essas mulheres que consegue
recompor o feminino que foi destruído. Se você vê na Idade Média, mataram mais de 90 mil mulheres. 90 mil na fogueira. Então, como é que essas mulheres sobreviveram? Né? E aí nós vamos estudar a linha de ligação entre elas, que era 3 características. Era a defesa do feminino, a defesa da liberdade e a defesa da justiça. Então, com essa coisa na cabeça, quem pesquisou não foi eu, foi minha mulher, né? Ela foi descobrindo, leu Espelhos, do Eduardo Galeano, e apareceu algumas mulheres que nunca tinha ouvido falar. Né? Por exemplo, Guglielma, ou então Trótula. Quem foi Trótula? A Trótula foi uma médica obstetra que criou uma faculdade de medicina só de médicas, né? Lá na Itália. Ela só tinha médicas. Né? E aí foi muito perseguida porque ela achava que a mulher não devia sofrer na hora do parto, porque não diz lá, sofrerás com agarás com a tua dor, não sei o que, na Bíblia. Então, como ela dizia assim, não, a mulher não nasceu para sofrer. Né? Talvez foi uma das primeiras que usou o ópio na hora do parto, para diminuir a dor. Por isso foi muito perseguida. Né? Então essas mulheres foram aparecendo. Aí apareceu quase como que, viu, Leda? Acho que foi quase como que uma missão. Foi um negócio assim, impressionante, porque esse negócio saiu durante 3 meses. Né? Ela fazia a pesquisa bibliográfica e dava como se fosse uma tarefa. Eu tinha que cumprir a tarefa. Né? Como diz o Luiz Gonzaga, cuspia no chão e antes de secar o cuspe, já tinha que estar pronta o soneto. Né? Aí ele fez um soneto para cada uma delas. A importância da mulher, tá vendo? Por exemplo, Dandara, vou abrir aleatoriamente, porque não dá para ler todo. Esposa de Zumbi, mãe carinhosa, Dandara, quilombola dos Palmares. Dandara, então, foi a mulher de Zumbi, da Serra da Barriga, em Alagoas. Dandara, você não leu a poesia toda? Tá? Não li, quer ler? Aqui, ó. Depois eu vou ler para você. Mas tem fichas dela. Não, é um marca-texto. O marca-texto, olha que barato. Vou ver, mostrar aqui. E essa eu não sei falar o nome. Nizinga Me Band era quem? Rainha? Rainha, que resistiu durante 50 anos. Maria de Nazaré. Nossa Senhora. Isso aqui finalmente, é um epílogo, é sobre as mães no geral. As mães, 24 de novembro de 2013. Aí por aí vai, né? A outra coisa que nós fizemos foi pegar... Safo de Lesbos. Safo de Lesbos, foi uma grande escritora. 10ª musa é o peito de Platão. Seu pecado foi amar com alegria suas alunas de dança e poesia. É bonito, foi recebida. Hipátria. Hipátia. Foi a primeira matemática do Antigo Egito, na Bela Alexandria. Olha que barato. Foi retalhada com ostras, porque exatamente por isso, que ela é independente e a igreja, o Cirilo tinha dominado e fez tanto discurso contra ela que os discípulos, né, retalharam, tiraram a roupa e retalharam dentro da igreja. Né? Meu Deus. Artemísia. Artemísia é importantíssima, né? Porque Artemísia ela foi estuprada pelo professor e foi condenada porque ele denunciou o professor. Né? Então, ela ressignificou isso e os quadros dela eram o Holofernes decapitado, como se fosse cortar a cabeça do Holofernes, Judite, que cortou a cabeça do Holofernes, com aquilo ali. Olha, eu não quero a morte, que ela não matou ninguém. Eu quero que seja respeitada como mulher. Né? Então, porque são mulheres valiosíssimas, que a gente nem imaginava. Né? O critério era aqueles 3 critérios e que não defendesse, por exemplo, o poder constituído. Ela tinha que... Gente, isso dá enredo de carnaval, né? Contar a história Não, cada história dá uma história. Exatamente. Tem a Manjá e a Ançã aqui, ó. Tem a Manjá e a Ançã. Tem até a Luzia, que é a primeira mulher, né, das Américas, que é ali de Minas Gerais. Né, foi descoberto, foi o... O que fazia a Luzia? Luzia sobrevivia. Luzia iniciou sua jornada, a primeira mulher de nossa terra. Em Minas, onde ergueu a fronte ousada, corpo pequeno e mente agora eterna. A primitiva vida atormentada, sua primeira morada uma caverna. Será que a protegia alguma fada? Alguma deusa a olhava terno?
Que perigos enfrentou em sua vida, pois morreu jovem, 20 e poucos anos, talvez por feroz tigre bem ferida. A flor da luz de suas mãos nascia, pois proteger seu grupo eram seus planos, quando o fogo na noite reluzia. Pois é, o Geraldo disse que ela foi reencarnada no Potifão, que era um jogador de futebol. E no Rivaldo, que meteu 4 gols na Argentina, né? É muito parecida com... Meu Deus. Mas foi uma bela história mesmo, né? Você trabalhando com a sua mulher, foi um jogo, né? A 4 mãos, parceria. E mulheres que a gente, né, descobria, assim, era como se fosse ela se apresentando para a gente. Vamos, para fechar, lembrar essa Bárbara de Alencar. Bárbara de Alencar. Não é a Bárbara Bela dos Poemas da Inconfidência, não, né? É a Bárbara de Alencar, lá do Ceará. A do Ceará. Foi a Bárbara Pernambucana Cearense. Foi a página. 98. 93. 93? É, pra mim é. 93. Isso, Bárbara de Eu Alencar. velhinho aqui, É, assim, Bárbara de Alencar. Ela era pernambucana, foi a primeira presidente do Brasil por 8 dias. Declarou a República do Brasil, né? Ela lutava contra os portugueses, mas durou só 8 dias, né? Acabaram com ela, foi presa, né? Mas é interessante, uma mulher corajosa. Foi do Crato, foi a pé, algemada do Crato até Fortaleza, que é uns 600 quilômetros. Foi a primeira presa política da história. Também foi a primeira presa política. Legítima, né? Legítima. Bárbara. Em Fortaleza, Recife e Bahia, por 4 anos, tratada por infame, quem da pátria quis a soberania, que aos 4 ventos hoje se proclame, a nordestina mulher visionária, Bárbara nossa, heroína libertária. É isso mesmo. Bárbara de Alencar, vivendo e aprendendo com... Tem Zuzu Dona Dias, tem Zuzu Ângel, olha. Vou mostrar aqui Zuzu. Tem a Dorothy, aquela freira, né? É a última, né? É a última, Dorothy. A bonita Dorothy, né? Não dá para ler tudo, meu querido. Vamos ver se dá para ler no final. Tá aí, pronto. Na moda brasileira pioneira, bem-te-vis, papagaios, borboletas, bambus, pedras, conchas, madeira, costurava com alma de poeta. De repente, sofrimento e amargura, Stuart Anjo, seu filho muito querido, por brutal violação da ditadura, preso, torturado, morto, sumido. Manchas vermelhas, pássaros feridos, em luta sem quartel e temerário. Anjos tristes estampou em seus vestidos. Denunciou sem descanso, sem temor, prisão, tortura e execução sumária de jovens no governo ditador. Zuzu, valeu, voltei daqui a pouquinho, porque temos Frida Kahlo, tem a mulher no mundo, né? Tem mulher forte, né? Além de ser mulher. Temos Charles Miller, Trapalhões, botou Renato Aragão no palco mesmo. Você acredita nisso? Com as benditas, ficar mais culto, mais inteligente, descobrir quem é a bendita guerreira que se aproxima mais de você. Agora tem 2 coisas que eu quero mostrar, ligadas ao Manuel Dias Fonseca Neto, que são ótimas, que é o livro Baú dos Avós. O Baú dos Avós, que é um livro para criança, né? Que ele fez, você sozinho? Sim, só que tem a ilustradora, né? Que era uma garota de 17 anos, mas quem gosta mais do Baú dos Avós são os avós, né? Porque são historinhas contadas pelos avós para os netos. Então, e tem aqui a participação da Iracema Serra Azul da Fonseca, é minha esposa, que não quis a participação nesse, não quis os holofotes. A homenagem principal do livro é para ela, né? Na oferta, mas ela disse que as poesias não são minhas, a pesquisa que é dela, não quis que botasse nome. Não quis. É uma mulher de grande valor. Que bom, estão juntos há quantos anos? Acho que vai fazer 46 anos. Uau! Isso que é parceria, resta é brincadeira. E olha aqui, um dos frutos dessa parceria é um neto de 6 anos que já fez seu primeiro livro, Henrique. E tem um conto, como é que chama o conto do dengue? O vovô matador de dengue. Super vô contra o mosquito também. Porque ele trabalha o Manuel com saúde pública, muito bom. É um primo assustando o outro, mas assustando só no susto. Muito bom, muito bom. Saltimbancos, Trapalhões, estamos em